está no nascedouro da igreja. Aleluia. Ela nasceu ali em cima, na frase de Jesus. Aleluia. Um acontecimento mais esperado do século dos séculos. Quando lá no Éden o homem pecou, a palavra chamado apareceu a primeira vez. Até então não tinha essa palavra na Bíblia. A Bíblia diz assim em hebraico: Kahal, Deus chamou, convocou, buscou, convocou. E esta palavra ela veio caminhando na história de Israel até chegar em Jesus. Os pregadores que falam assim, em grego, Jesus falou. Não, a tradução grega foi eclesia. Mas ele falou em aramaico aqui em cima. Essa palavra é aramaico. Kahal. Kahal é mais do que ir à igreja. É mais do que igreja parede. No nosso país, a gente cometeu um grande erro cultural. Vamos à igreja. Quem fechou a igreja? Tem alguém na igreja? Eu vou ligar para a igreja. Estou destruindo a igreja, construir outra igreja. A minha igreja é grande, a minha é pequena. Gente, que loucura que cometeram com a gente. Igreja não é isso. A igreja não se apalpa. Nós somos a igreja. Aleluia. No primeiro século, quando o culto acabava, alguém chegava atrasado, perguntava assim para o cara da casa, para o presbítero: cadê a igreja? Olha, ela acabou de virar a esquina. Corre, que você vai ver a igreja. E hoje em dia não. Tem uns que destrói a igreja, constrói outra igreja. Ninguém morreu por ela. Vai à igreja, tem a chave da igreja. O irmão que tem a vai lá na casa do irmão que tem a chave. Que barbaridade, tá filmando aí? Barbaridade cultural. Nós somos a igreja. Aquilo é prédio. Eu vou ao templo, eu vou ao prédio, eu vou ao building, né? Jesus vem aqui e profere essa palavra. Agora preste atenção. Vamos juntar o quebra-cabeça? A nossa guia com toda a propriedade acabou de colocar que na lenda, na história, na lenda havia o Deus Pan, na história havia esse templo. Jesus escolhe, pastor já está sentado aí? Segura aí que eu vou falar um negócio agora. Jesus escolhe de muita ousadia. Ele me escolhe o templo do Deus Pan para dizer para os discípulos: escuta aqui, ó. Aleluia. Não tenham medo. Para mim isso não existe. Eu vou edificar um povo que não vai temer nem isso aí. Aleluia. Se isso abalou as culturas macedônicas, gregas, romanas, não vai abalar a minha igreja. Glória. Nem as portas do inferno vão prevalecer. Não tenham medo, não tenham pânico. Aleluia. Aleluia. Guys, ele poderia ter escolhido outro lugar no mundo. Ele escolheu logo, por isso que ele andou, minha guia querida, ele andou tanto tempo, porque ele precisava desse palco para reproduzir a essência do chamado da igreja. Aleluia. A igreja nasceu no primeiro Aleluia. século. Glória a Deus. A igreja enfrentou a espada de Roma, de um império devastador. Não derrubou a igreja. A igreja, ela passou por todo tipo de teste possível. O comunismo caiu aos seus pés. Hitler disse uma vez: o cristianismo vai cair e Cristo é uma farsa. Quem caiu foi o nazismo e ele que era uma farsa. A igreja continua. A igreja sofreu seus algozes. A igreja sofreu perseguição. O diabo entrou dentro dela e promulgou a maldita Inquisição, que matou 25 milhões de crentes. Se Deus perdoar a igreja católica, vai ter que perdoar Hitler também. Ela enfrentou a espada, ela enfrentou a perseguição, ela enfrentou todos os ismos possíveis e venceu. Lavoisier disse na sua morte que a Bíblia ia acabar. 104 anos depois, a casa dele foi comprada para ser a oficina de fazer Bíblia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém Glória. pode com esse povo. Aleluia. Um líder que não escreveu nenhum livro, um líder que não deixou nada escrito, que não andou mais do que 200 ou 300 quilômetros da sua vida, deixou um povo aqui, e onde se fala, é a única organização no mundo que fala idiomas diferentes, que às vezes não se entende, mas serve o mesmo Deus, que a maioria não é paga e mantém essa empresa aberta e morre pelo seu chefe, que não tem reunião de funcionário, mas funciona como se fosse uma empresa. É essa a igreja que você pertence. Amém. O Senado estava aqui no tempo romano, mas ele caiu depois de 476, com a queda do Império Romano, nasceu os feudos, começou a Idade Medieval. Aí você vai ter os pequenos monarcas. O parlamentarismo vai nascer em 1700 com o pensamento iluminista da França, mas depois ele vai oscilar na Idade Moderna. A monarquia vem e cai, o Senado aparece depois do final desse século nosso aqui.
As instituições todas oscilaram. A única instituição que bateu, perseguiu, rebentou, pisou e não caiu, chama-se Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Você faz parte de um time campeão. Você faz parte de um time que nunca perdeu e nunca vai perder, porque nós somos a única instituição que temos uma promessa, nem as portas do inferno, porque nós temos um Deus que é maior do que eles. Quem são eles perto do nosso Deus? Ninguém se compara ao nosso Deus. E Jesus Cristo aqui falou aquela palavra. Quando ele abriu a sua boca, ali nasceu a igreja. E a igreja nasce para nunca mais, até o dia em que a trombeta vai tocar nessa glória. E toda a igreja vai subir para estar com o seu noivo para sempre. E ele vai dizer: Pai, são esses que eu conquistei pelo meu sangue na cruz do Calvário. São esses que venceram o pecado, a morte, o inferno, a perseguição, a espada, a luta, a porfia, a guerra, a discórdia, a discrepância. Esses que venceram. Dar-te que se assente comigo no meu trono, por glória e por conquista. Aleluia. Amém? Aleluia. Vocês vão ter agora a oportunidade, eu faço questão, se é um lugar na Terra Santa que eu faço questão que vocês pisem, é ali em cima, onde ele falou aquela palavra. Nós vamos pisar, se fosse, como é que a gente fala no Brasil? Pedra quando você cava e faz a pedra... Pedra fundamental. Pedra fundamental, pastor João. A pedra fundamental da igreja, vocês vão ter o privilégio de pisar. Eu não sei quantos milhões de brasileiros vão morrer e não vão conseguir fazer isso. Mas vocês vão fazer agora. Glória a Deus. Aleluia. Pisar no local em que ele falou essa frase. A igreja sai daqui, olha, ele procura um monte alto. Ele procura um lugar bem alto. Para que essa mensagem seja totalmente desvencilhada e vá para o mundo inteiro. Gente, deixa eu encerrar. Na Segunda Guerra Mundial, olha o que é a igreja. Segunda Guerra Mundial. Os húngaros estavam num acampamento assim e tinha outro grupo de soldados assim, inimigos, arqui-inimigos, não sabiam. Hoje é muito mais fácil por causa do radar. Soldados aqui, soldados ali, a montanha no meio. De noite, os sentinelas foram fazer a ronda. O de cá fazendo a ronda, o de lá também, os dois eram crentes. Inimigos por exército, por bandeira, não falavam o idioma de um do outro. Mas o de cá começou a assoviar. Rocha eterna, meu Jesus. Ao outro, eita, tem um crente perdido na mata. O outro, o inimigo, tem um crente na mata. Ele começou a cantar junto. E foi se aproximando. Quando eles se encontraram, sacaram a arma. Aí eu olhei para o outro assim. O outro. Ô, meu irmão, soltou as armas. Abraçaram, choraram, cantaram. A igreja é o único povo que faz isso. E sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para suas guarnições e disseram para os generais: vamos daqui para lá, e evitaram que mortes fossem dadas naquele momento. Só a igreja pode conseguir fazer isso. Senhoras e senhores, vos convido agora para conhecer o nascimento dessa igreja que você... Para nascer a igreja. O que Deus preparou para o nascimento da igreja? O mundo foi preparado para que, no momento propício, a igreja pudesse nascer estrategicamente. Em Gálatas 4:4, Paulo fala sobre a preparação que antecedeu a vinda de Cristo. Vamos falar aí? Vindo, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. De novo? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Marcos 1,15 afirma o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha aí, ó, o tempo está cumprido. No sentido de estar realizado, não de estar longo, né? Comprido, cumprido. O português tem umas coisas interessantes. O português, você sai do quartel e recebe baixa, sai do hospital e recebe alta, não entendo. O estudo dos eventos que antecederam o aparecimento de Jesus sobre a terra faz com que reconheçamos a verdade das afirmações de Paulo e de Marcos. Qual foi a contribuição romana? Vai cair na prova. Cite quais foram as contribuições romanas. Não significa que Roma preparou o caminho diretamente para a igreja, e sim que Deus usou princípios do império para encaixar a igreja e seu nascimento. As conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses pagãos. Desta forma,
portas foram abertas para que o evangelho fosse pregado devido à carência desses povos. Entendeu? Eles eram decepcionados com os deuses porque não protegia eles. Roma vinha e arrebentava. Vai, vá. Então tem esse Deus agora dos hebreus, aí dos judeus, vamos ver como é que é isso aí. Okay? Vamos ler aqui. A primeira contribuição foi a lei, base política. O que está escrito aí? Lei. Da dignidade do indivíduo, cidadania e justiça. O evangelho valoriza o ser humano. Então, quando a Roma deu essa ênfase ao cidadão, foi o primeiro império a dizer que adultério era pecado. Pecado não, era crime, né? Então, coadunou com o evangelho, que também valoriza o cidadão, a pessoa. Tira ela do status de escravo, porque nessa época aqui, a escravatura estava em alta, cara. Isso aqui era moda. O evangelho dizia assim, que o patrão e o servo eram irmãos. A Roma não dizia, a sociedade não dizia isso na época, né? Então, o evangelho é uma das coisas que valorizou o homem. A etnia, agrupamento das diferentes raças. Vamos lá? Então, como ele foi um império globalizado naquela época, ele reuniu várias etnias. E há na igreja acepção de pessoas? Não, claro que não. De qualquer cor, de qualquer raça, qualquer status, é bem-vindo à casa de Deus. A outra contribuição de Roma foi as estradas. A acessibilidade facilitou a propagação do evangelho. Vamos ler aí? As estradas principais duraram séculos. A gente vai pela Europa e eu vejo aquelas cidades romanas, cara, interessante, estão lá até hoje. Eu vou estar em Israel agora dia 12 de outubro. Não, vou estar em Roma também. Chegou minhas passagens semana passada, dia 12, dia 13 eu descer em Roma. Eu vou rever tudo isso aqui, tudo antiguíssimo, está lá, coisa muito bem feita. E a quarta contribuição de Roma foram os soldados. Muitos se converteram e nas missões levavam a palavra. Vamos lá? O evangelho chegou aos confins do império por meio de soldados crentes. Quem que é a Bretanha? Alguém sabe? Exato. Quem falou Inglaterra? Essa menina tem um crânio diferente. Isso, está certo. Você coligou as palavras. Muito bem. Bretanha. Vem dos bretões, né? A Grã-Bretanha, dos anglos, dos saxões. O Império Romano chegou até lá com os soldados. E olha, a nossa dádiva com a Inglaterra é muito grande, não é? Olha quantos missionários já na Inglaterra, naquela parte ali, né? Poxa, depois os Estados Unidos foi colonizado por eles. Então, olha só que interessante isso. A semente na Grã-Bretanha, como foi? Foi levada por soldados crentes. Tinha ou não tinha algum soldado que era crente lá? Tinha. E eles levavam a palavra de Deus, né? Foi uma contribuição grega. Roma detinha o domínio da espada. Já os gregos tinham o poder da mente. Alexandre o Grande já havia trabalhado na unificação de uma cultura inteligente, como também na propagação de um idioma comum em seu império, e isto refletiu no tempo romano. A primeira contribuição grega foi a mente. O desenvolvimento cultural da Grécia foi uma base. Vamos ler aí? A contribuição intelectual grega. A segunda contribuição grega foi o koiné. A língua grega espalhou a mensagem pelo império. Língua universal para exercer um impacto real sobre o mundo da época. É como o inglês hoje. O inglês ele é universal. Existe o inglês e existe o inglês. Ou seja, em Nova York sempre você fala inglês. Você fala a língua bi. I'll be here, I'll be okay, I'll be gonna there, I'll be with you, I'll be there, I'll be here, I'll be so, I'll be sad, I'll be down, I'll be up, I'll be okay. É só falar bi. I be, he be, she be, te be, eu be. Você fala um bi, cara. Bi, mamê. Nova York nas ruas, mamê, até os brancos. Mamê. É isso aí. Então o inglês, ele virou o inglês, né? Todo mundo fala inglês. Você vai na Índia, você pergunta, onde é que fica a rua tal? O indiano fala assim, that's okay, you go right here, you go already, about 3 lights, you turn on the right and you go already. E você entende. Você vai na Inglaterra, the shoes behind the green door, e você entende o que estão falando. Você vai no Texas,
Oh, I'm so glad because you stay here. So I'm so glad to see you again. So let's go and take something to eat. Let's take some food. Eu entendi todo mundo, é tudo inglês. Então, a época do Koiné era assim, era uma língua universal, e a Grécia que contribuiu. A filosofia, a facilidade dos povos entender o lado espiritual. Vamos lá? A filosofia grega chama a atenção para o mundo transcendido, temporal e invisível. É ou não é, gente? E o que é o evangelho? Não transcende o visual, o visível, o que você vê, que não vê? Aqui no caso, o temporal e o visível, não é? A gente não fala de uma Nova Jerusalém? Você já viu? A Nova Jerusalém, a nova, a velha, eu consigo ver. Você já viu? Não. Então a Grécia tinha essas coisas também. Isso trouxe esse berço, não que a gente usa a filosofia grega, ou a mitologia grega, né? Mas trouxe a figura do Hades, do Poseidon, do Zeus, na linguagem evangélica, contextualizado biblicamente, o Zeus seria o Deus maravilhoso, o Hades, o inferno lá. Não que seja, gente, pelo amor de Deus, está sendo gravado aí, você está me assistindo aí, ó. Não estou falando nada disso, não. Estou dizendo que o pano de fundo grego, nessas crenças mitológicas, facilitou explicar o evangelho. Porque, basicamente, se assemelhava. Agora, glória a Deus pelo Torá, porque é antes da Grécia. Para ninguém dizer aí, ó, que o evangelho é feito em cima da filosofia grega. Que Paulo era um filósofo grego que pegou a Grécia e espalhou o evangelho dentro para ensinar. Não. Os gregos aprenderam de alguém. O Torá já falava muitas vezes sobre Deus, sobre céu, sobre o mundo que transcende o nosso mundo. Glória a Deus, porque senão a gente está em mal lençóis hoje e eu ia desistir da aula, sabia? Ia desistir da aula. Porque para dizer que a Grécia me deu o berço, acreditar que a mitologia evangélica está em cima da mitologia grega, que um Zeus é Deus, não, ele usou como um pano de fundo. Olha, isso aqui existe, é real, não é mitologia grega. Mas os gregos copiaram de alguém. Pronto, então está resolvido. Amém, igreja? Vamos ler aqui. A fome. Vocês acordaram, gente? 1, 2, 3. A fome do ser humano em se relacionar com Deus. Exato. A Grécia tinha tanta fome de deuses que criou vários deuses, ela é mitológica. O fato do evangelho ser monoteísta, mas pastor, qual a contribuição então da Grécia? Porque ele é politeísta. Exato. Ela pode mandar um sistema em que eu poderia diferenciar o meu Deus dos outros deuses. Nesse caso, ganha concorrência. Quem que é melhor? Quem que é maior? Aleluia. Amém? É o que Rabi falou para os espias. A gente tem medo de vocês. A gente conhece vocês. A gente tem medo de Deus de vocês. A gente está sabendo aqui que ele faz sair fogo do céu. Ele manda a nuvem fazer sombra. Ele coloca pão no meio do mar, ou no deserto. Ele manda água no meio do deserto para vocês. É isso a gente está com medo. Vocês não. A gente tem medo do Deus de vocês. Exatamente, a Grécia nos deu tantos deuses para que pudesse diferenciar. O nosso é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Amém? Contribuição judaica. O Antigo Testamento anunciava a vinda de um Salvador. E isto concebeu a semente da fé no coração do povo judeu, onde a igreja teve o seu nascimento. Amém? A prova é que a igreja veio do judaísmo. Não propriamente judaísmo, porque o judaísmo é uma seita que hoje até eles fazem coisa que, tanto ritual, e tem evangélico copiando, achando que está fazendo bonito, mas é ritual inventado pela religião judaica. Não tem nada a ver com os princípios deixados por Deus no Velho Testamento. Eles dizem que eles são lá do Velho Testamento, mas não é. Por exemplo, o uso do kippá, não era kippá no tempo de Moisés. Era uma vestimenta maior. Eles foram cortando até virar aquilo lá. Eles têm uns rituais estranhos que não está na Bíblia. Eles inventaram um bocado de coisa. Então, mas mesmo assim, a igreja veio daí, com dessa fé desse povo. Jesus nasceu do povo judeu, sim ou não? Ele não é italiano, gente. As promessas sobre ele, messiânicas, alimentavam a alma dos primeiros cristãos. A base da crença em Yahvé, Jeová, foi fundamental para a afirmação de Jesus como Filho de Deus. Então, quais foram as contribuições judaicas? Primeiro, monoteísmo. A base fundamental do Evangelho é o monoteísmo. Vamos lá? O judaísmo cria um só Deus. A segunda contribuição foi o
Messias. Jesus, sendo ele próprio Messias, reafirmou sua condição. Vamos lá? Esperança messiânica. Os judeus esperavam por um Messias. Terceira contribuição judaica é a ética. A lei moral é também a base da vida cristã. Sistema ético. Vamos lá? Sistema ético. A moral da lei judaica também ofereceu muito. Todos agora? A moral. A lei judaica também ofereceu muito. Que é o decálogo. O que é o decálogo? Exato. Vamos à quarta contribuição judaica. O criacionismo. As bases judaicas deram respaldo ao fundamento cristão. Vamos lá? Filosofia da história. Deus criou, o homem pecou e agora haveria punição e correção. Criador, o homem criado. Então, Deus criou, o homem pecou e agora haveria punição e correção. O Criador, o homem criado. Então, essas bases judaicas também é o fundamento do cristianismo, certo, gente? Uma cronologia breve da história do cristianismo. Cada módulo vai ter uma cronologia. Essa aqui é do primeiro século. Vamos conhecer então o primeiro século. Essa cronologia está de acordo com centenas de fontes, vide bibliografia no final deste livro. Não obstante, não há precisão de dados pelo fato de ser respaldada por fragmentos históricos, embora milhares de estudiosos e historiadores apontam para a mesma informação. São fontes bíblicas e... Pessoal, estou aqui agora em frente às ruínas do templo do Deus Pan. E é nesse local onde Jesus profere a frase maravilhosa: eu edificarei a minha igreja. E nasce a igreja daqui para o mundo inteiro. Eu que dou aula de história da igreja, para mim é um grande privilégio, para o meu ministério de professor, de pisar aqui em loco, no local onde aconteceu tudo. Por que o Senhor falou isso? Porque estava em frente ao temido Deus Pan e disse para a igreja: não tenham pânico, não tenham medo, eu vou edificar a minha igreja. É isso aí. A palavra do Senhor se cumprindo até em nossos dias. Eclesia, até a última casa.